Muito boa tarde, paz do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar você aí na gloriosa paz de Cristo. Que Deus abençoe aí você que é nosso amigo do Facebook, que tem nos acompanhado aí na nossa página e tem nos seguido aí, tem até mesmo nos aceitado como amigo. Eu sou o apóstolo Sandro Luiz, pregador da palavra de Deus, ministro do Evangelho, e aqui nas nossas redes sociais, na página no Facebook, no nosso canal no YouTube, nós temos anunciado a palavra de Deus. Eu sou formado em teologia, dou aula de teologia, presido o ministério aqui na cidade de Jaguariúna, onde nós temos pregado a palavra de Deus. E aqui nos nossos vídeos, onde a gente temos editado os vídeos onde a palavra de Deus está sendo pregada e anunciada. Então você que nos aceitou, é amigo novo, que tem aí nos visto e nos visualizado, nós estamos aí pregando a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, porque nós não devemos deixar de falar aquilo que nós temos visto, vivido e aprendido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui você que nos acompanha vai ver sempre os nossos vídeos, onde nós temos postado e editado aí conteúdos digitais, vídeos editados aí e anunciando a palavra de Deus. E hoje nós vamos pregar mais um pouco a palavra de Deus aqui, falar mais um pouco da palavra de Deus. Nós vamos pregar um pouco a respeito de um homem que viveu ali no reinado persa, aonde foi colocado como copeiro do rei para servir à mesa do rei. Este homem que viveu um período muito difícil, aonde os judeus foram cativos depois de 70 anos, eles saíram do cativeiro babilônico, foram dispersos no reinado persa, e ele viveu no reinado persa e foi constituído como copeiro para estar servindo diante do rei, aonde até mesmo este homem um dia ele entrou na presença do rei, depois de ouvir notícia dos seus irmãos Anani, este homem que foi trazer notícia a Neemias, que era o copeiro do rei. Anani trouxe notícia a Neemias, que estava ali no reinado persa, trouxe notícia de Jerusalém. Este homem vai saber a notícia por boca e por intermédio do seu irmão Anani, que os muros de Jerusalém estão caídos e a cidade está em ruína, queimada, saqueada e destruída. E este homem, como servia ali vinho real na presença do rei, depois de ouvir notícia do seu irmão que a sua cidade estava devastada, que o seu povo estava vivendo na miséria, seu povo estava vivendo destruído, isolado, foram saqueados seus despojos, a sua terra, a sua cidade, o seu país, a sua nação foi destruída, porque o inimigo veio, destruiu, levou muita gente cativo, levou os utensílios da casa de Deus para a Babilônia. E este homem soube que os seus irmãos, o povo dele, a nação dele, estava destruída, vivendo em miséria e em despojo, saqueados. Este homem ele vai entrar na presença do rei novamente, o rei Xerxes, e ele vai entrar com o seu semblante caído, o seu semblante entristecido, porque depois que ele receber a notícia dos seus irmãos, ele dispôs no seu coração a orar e a buscar recursos para ver Jerusalém novamente edificada, florescida, restaurada. Então um belo dia ele vai entrar na presença do rei para servir o vinho real. E quando o rei olha para ele, vê que Neemias está com um semblante caído, triste, amargurado. E o rei vai dizer e falar: o que houve, Neemias? O que está acontecendo? Você nunca entrou na minha presença com um semblante entristecido, caído e amargurado. Isso não é outra coisa se o seu coração está entristecido e amargurado.
Isso aí é semblante caído porque o seu coração está entristecido e você está abatido, Neemias. O rei vai dizer isto para ele e ele vai olhar para o rei e vai dizer: como não estaria eu entristecido, com o coração amargurado, abatido e o semblante caído, porque eu ouvi pela boca do meu irmão Hanani que a minha nação, o meu povo, aonde está o sepulcro dos meus pais, a cidade de Jerusalém, o meu país, a minha pátria está destruída, queimada, saqueado os seus despojos, e o meu povo está vivendo em miséria. O meu povo está vivendo em miséria. Como não estaria eu entristecido, ó rei? Neemias colocou em seu coração em orar e buscar a Deus recursos para edificar o seu estado, o seu país, a sua nação. Neemias colocou em seu coração em orar para alcançar favor do rei. Neemias, ele fala essas palavras, o rei se comoveu com as palavras de Neemias, e Neemias agora está alcançando favor na presença do rei. Neemias está ganhando oportunidade de pedir recursos para edificar a cidade, a nação, o país, e restaurar os muros de Jerusalém, e erguer novamente a cidade que está destruída. Neemias, quando fala essas palavras, o rei se comoveu. E Neemias foi ganhando posição e status na presença do rei, que chega ao determinado ponto que o rei, ele vai fazer um requerimento especial. Ele vai se comover com a história do copeiro, Neemias, e o rei vai dizer: pede-me, Neemias, o que você precisa. Neemias vai dizer: eu preciso de cartas para ir até Jerusalém, eu preciso de recursos para chegar até Jerusalém, para edificar novamente a cidade dos meus pais, a minha nação e o meu povo. E o rei vai dizer: quanto tempo durará a sua viagem, Neemias? Neemias, ele está ganhando oportunidade diante do rei para poder erguer Jerusalém e ajudar o seu povo. A cidade que estava destruída agora, a cidade que estava saqueada agora, o clamor de Neemias chegou até o trono de Deus e Deus concedeu a oportunidade. Deus concedeu a oportunidade para Neemias ir até a cidade, porque Neemias, ele era copeiro, agora ele vai virar governador. É assim que Deus faz. Quando oramos, buscamos a Deus, Deus se move dos céus, a mão de Deus está ao nosso favor, e Deus começa a agir. E Deus começou a agir na vida de Neemias quando ele se dispôs a orar, a buscar a Deus. Neemias está ganhando a oportunidade de edificar a cidade, e o rei vai ajudar Neemias, dar carta para ele atravessar o país da onde ele estava, para chegar até a cidade de Jerusalém, para começar a edificar e construí-la novamente. A cidade que estava caindo, a cidade que estava vivendo deserto, a cidade que estava em ruínas, agora ela está ganhando oportunidade de crescer, florescer novamente. Os seus muros vão ser edificados, o seu altar vai ser construído novamente, para ali habitar o nome do Senhor novamente. Neemias ganhou oportunidade pelo rei, ganhou privilégios do rei para ir até a cidade de Jerusalém. Neemias está agora com cartas e decretos do rei para chegar até a cidade e começar a construí-la e edificá-la novamente. Neemias alcançou favor do rei, porque Neemias orava ao Deus do céu. Neemias buscava ao Deus do céu. Neemias fazia petições ao Deus do céu. E Deus ouviu Neemias.
Deus respondeu à oração de Neemias. Deus ouviu o clamor do seu servo que estava entristecido, porque viu a situação da cidade em ruína. Ele colocou em seu coração de buscar a Deus e clamar a Deus para restaurar novamente a cidade, para construir novamente aquele país que estava devastado depois que Nabucodonosor veio, destruiu a cidade, saqueou os seus despojos, pegou os utensílios da casa de Deus e levou para o seu templo, para a sua nação e para o seu país. Neemias se colocou na posição de Deus, Neemias invocou o nome de Deus, Neemias buscou a Deus e Deus o respondeu. Deus ouviu o seu clamor. Agora Neemias está com cartas reais, Neemias está com decreto real para chegar em Jerusalém e começar a edificar a cidade, restaurar os seus muros, de construir novamente uma cidade que estava à ruína. Quando Neemias chegou em Jerusalém, ele vai passar uma visita, pregão, ele vai andar pela cidade, ele vai ver por onde ele deve começar a erguer novamente a cidade. Neemias, ele encontrou dificuldades, porque quando ele começou a obra, quando ele começou a edificar a cidade, ele encontrou oposição. Os inimigos estavam ali para barrar a obra que Neemias colocou no coração a construir novamente. Apareceu ali pessoas para impedir o trabalhar de Neemias. Apareceu ali pessoas para interromper a obra do Senhor. Sanbalaque e Tobias, ele aparece e começa a primeira coisa a debochar desta obra. Sanbalaque e Tobias apareceu, primeira coisa para fazer deboche. Começou a debochar de Neemias dizendo: o que fazem esses fracos judeus com esta cidade que está em ruína? O que fazem esses fracos homens? Poderão eles construir e edificar Jerusalém num só dia? Poderão eles restaurar a cidade que está em ruína? Segunda coisa que aparece: armas para tentar impedir esta obra. Sanbalaque e Tobias, os mesmos, começam a ameaçar ele e começa a se opor a esta obra, querendo frustrar o projeto e aquilo que Neemias colocou no seu coração. Neemias agora está trabalhando nos muros, na cidade, debaixo de ameaça, de prova, debaixo de perseguição e ferramentas contrárias contra esta obra. Sanbalaque e Tobias, não bastasse isso, ele vai agora fazer cartas e mandar para Neemias que era para eles interromperem esta obra e parar com esta obra. Apareceu Sanbalaque e Tobias para frustrar os sonhos e o projeto que Deus tinha colocado no coração do seu servo. Apareceu Sanbalaque e Tobias criticando e querendo interromper e parar o projeto e a obra. É assim, filho. Preste atenção que eu vou dizer para você hoje. Você se colocou na posição de Deus. Você se colocou como servo de Deus para trabalhar na obra de Deus, mas estava aparecendo o seu caminho na sua vida. Sanbalaque e Tobias. Estão aparecendo pessoas para rirem, debocharem, criticarem, falarem mal, querer interromper a obra a qual você colocou no seu coração para fazer. Apareceu cartas de ameaça, apareceu decretos, apareceu zombaria e críticas para interromper a obra que você está fazendo. Mas nessa tarde saiba de uma coisa:
pode aparecer Sanbalaque e Tobias, pode aparecer decretos contrários, pode aparecer ferramentas ao contrário, pode aparecer zombaria e crítica, mas essa obra de Deus ela vai continuar, essa obra de Deus ela vai fluir, porque operando o Senhor, quem é que vai impedir o trabalhar na vida dos teus servos, quando se dispuseram para fazer a obra? Você tem a mão de Deus, está ao seu favor. Não adianta Sanbalaque e Tobias aparecer, Neemias, para interromper esta obra, porque esta obra fui eu que coloquei no seu coração para realizar, e é eu que mando e governo, e você tem a minha mão a favor ainda, Neemias. Não pare a obra que você está construindo e edificando. Deus está mandando falar para você: não pare esta obra que você deu início, não interrompa esta obra, ainda que venha a carta de ameaça, ainda que venha a carta de perseguição, ainda que venham os críticos, a zombaria, o deboche. Não pare a obra, não interrompa a obra, não finalize a obra enquanto ela não estiver construída. Não pare. Sanbalaque e Tobias ameaçaram Neemias, amedrontaram Neemias, zombaram de Neemias para parar e frustrar a obra a qual ele estava fazendo. Neemias ele teve que trabalhar com estratégias. Este homem que era copeiro do rei e saiu do reinado de Artaxerxes ou Xerxes para edificar os muros que estavam fendidos, ele veio com estratégia. Ele já tinha recebido carta do rei com benefícios para construir a cidade. Neemias trabalhou com estratégia. Ele trabalhava com mãos. Uma mão era na obra e a outra mão era com espadas. Uma mão era para trabalhar na obra e a outra mão era para trabalhar na guerra, porque os inimigos vinham querendo interromper esta obra. Os inimigos vão vir querer interromper você nesta obra, neste projeto. Os inimigos vão aparecer para ameaçar e amedrontar você quando estiver construindo a cidade e edificando os muros. Mas Deus vai te dar estratégia para você não parar, não desistir, não se frustrar. Deus colocou você na obra e é para você trabalhar, e edificar, construir, restaurar, levantar a cidade, levantar o povo, ajudar o povo, beneficiar o povo. Neemias, quando ele colocou em seu coração a orar a Deus e a buscar a Deus para ver Jerusalém novamente florescida, ele orou para a pessoa certa. O Deus que estava com Neemias era o Deus único, Criador dos céus e da terra. O Deus que está comigo e com você, Ele não perde batalha, Ele move os céus e a terra ao favor dos seus. Você quer ver só? Nós sabemos, entendemos e lemos a palavra de Deus. Quando examinamos as Escrituras Sagradas, nós vemos que muitos homens, depois do exílio babilônico, alcançaram benevolência diante do reinado persa. Nós vemos que Esther, ela alcançou o favor do rei para livrar o seu povo de uma conspiração. Seu povo que foi ameaçado e condenado à morte por Amã. Amã decretou destruição em massa pelo povo judeu. Amã queria ver o povo judeu exterminado do reinado persa. E a rainha Esther alcançou o favor do rei quando ela colocou na presença do rei. Antes de se introduzir a rainha, ela foi orar. Antes da rainha chegar na presença do rei, ela foi orar a Deus.
E Deus ouviu a oração dela. E ela alcançou favor de Assuero, porque a Esther fez que nem Neemias fez. Antes de entrar na presença do rei, ela orou, ele orou. Você quer ver só uma coisa? Daniel, ele alcançou o favor do rei. Daniel, que era um dos cativos que foram transportados de Judá, de Jerusalém. Daniel, ele alcançou o favor do rei Dário. Por quê? Porque Daniel, ele orava. Fizeram um decreto e uma conspiração contra o servo de Deus para o lançar na cova. Mas Daniel alcançou o favor do rei Dário, porque Daniel fez que nem Neemias fez, orou, buscou, clamou a face do seu Deus. E o seu Deus respondeu à oração do seu servo. Eu chamo a tua atenção nessa tarde. Talvez você está aí trabalhando, construindo algo para Deus, para ver o povo que está disperso, povo sofrido, povo humilhado, e você colocou no seu coração trabalhar para esse povo. Mas apareceu os inimigos para perseguir esta obra. Apareceu os inimigos para zombar desta obra. Apareceu os inimigos para criticar esta obra e para interromper esta obra, mandando cartas para você parar. Porque depois que esta cidade foi construída, Jerusalém, terminada a construção, esta obra e esta construção durou 52 dias, quando Neemias trabalhou. 52 dias da construção e esta obra foi terminada. E ali tinha a mão de Deus a favor de Neemias. Porém, esta obra concluída e terminada, vieram os acusadores Sanbalaque e Tobias dizer que esta cidade não ia pagar tributo e imposto. E Neemias ia querer se rebelar contra o rei. O acusador é assim, ele inventa mentira e falsas acusações para tentar parar a obra e tentar parar os servos de Deus. Quando a igreja primitiva de Jesus Cristo, por intermédio de Pedro, está ali aos pés dos apóstolos crescendo, mas sendo perseguida, crescendo, mas sendo maltratada. A igreja Pedro, ela vai liberar curas a homens lesos dos pés, porém, vem opositores contra ela, vem perseguição contra ela, vem ameaça contra ela. Os fariseus, os sacerdotes, vão ameaçar e amedrontar Pedro, para Pedro parar com esta obra, para Pedro não mais falar no nome do Nazareno, do Messias, do Rei, do Cristo. Mas Pedro, ele alcançou o favor do Rei. Jesus estava a favor de Pedro e ajudando e cooperando com Pedro, dando livramento a Pedro de cárceres, dando livramento a Pedro para não parar a obra, abrindo porta de prisões para Pedro continuar. Talvez você nessa tarde, aí nesta manhã, que está nos visualizando, você que entrou aí, Deus está falando para você, não para, não interrompa esta obra, ainda que tentam calar você, interromper você de pregar, ainda que tentam fechar a sua boca, ameaçando você e dizendo que é melhor você parar. Pare com esta obra, não pare, porque você alcançou e tem o favor do rei, você alcançou a benevolência do rei, o rei está ao seu favor para te ajudar nesta obra, neste projeto. Não pare, não interrompa a obra, ainda que muitos venham com ameaça contra a sua vida, ainda que os opositores apareceram, ainda que venham acusar você,
ainda que venha falar mal da obra, zombando e ameaçando e criticando, não interrompa a obra que Deus colocou no seu coração para realizar. Não interrompa. A Bíblia diz assim que Gamaliel, que era instrutor, rabino, mestre na lei, no Torá, ele viu que esta obra que Pedro estava realizando não era obra de homens. E ele alertou muitos sacerdotes que estavam perseguindo a igreja primitiva de Pedro. Ele disse: se essas obras são de homens, se findará. Mas se estas obras que se são realizadas é de Deus, cuidado para vocês não se acharem lutando contra Deus. A igreja, ela sofre perseguição. A igreja, ela é perseguida. Mas nós temos o favor do rei. As mãos do rei estão ao nosso favor. Nós temos Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que os inimigos nossos, muitas das vezes, estão nos rodeando, estão perto, querendo nos pegar, nos parar, nos interromper, querendo frustrar os nossos sonhos, porque eles não alcançaram, não conseguiram favor do rei. Não alcançaram o favor do rei, e você que está me vendo alcançou o favor do rei. É por isso que você está sendo perseguido. É por isso que estão aí te amedrontando, te ameaçando e te acusando, porque você alcançou o favor do rei. A mão do rei está ao seu favor. É por isso que a inveja, a crítica, a zombaria, o deboche, a calúnia, a fofoca vem contra você, porque eles não conseguiram alcançar e chamar a presença do rei, não alcançaram o favor do rei, e agora zombam, criticam, ameaçam, usam armas para tentar parar você, mas não pare, continua prosseguindo, continua trabalhando, continua orando, continua buscando, continua fazendo, porque você chamou a atenção do rei, o rei está ao seu favor. Tentaram contra você. Saiba de uma coisa: o eunuco, quando viu a rainha Esther entrar sem ser chamada, Esther estava já 30 dias que não via a aparência do rei e não era chamado para o rei. E uma pessoa que não é chamada pelo rei, que não entra na presença do rei sem ser chamada, ela é sentenciada à morte. E Esther faz 30 dias que não se comparece na presença do rei. E quando Esther vai entrar na presença do rei, o rei não a chama, e ela entra mesmo assim. E quando o rei olha para ela e vê a ousadia de Esther entrando na presença dele, o rei vai estender o seu cetro real e vai apontar para ela e vai dizer: Rainha Esther, pede-me o que quiseres, que eu te darei até a metade do meu reino. Quando o eunuco viu isso, o eunuco ficou paralisado. Por quê? Porque o eunuco sabia que ela entrando, ela estava sentenciada à morte, ia ser exterminada. Mas não, ela alcançou favor do rei, porque ela orou antes, ela buscou a Deus, e Deus respondeu e livrou a rainha Esther. Livrou a rainha Esther. E a rainha Esther, ela alcançou o favor do rei. Que nessa tarde você venha alcançar o favor do rei. Que nessa tarde as mãos de Deus estejam sobre você, para te guiar neste projeto e nesta obra que você está realizando e construindo. Não pare, não interrompa. Ainda que os seus inimigos venham ameaçar, ainda que apareceu o espírito de Sanbalaque e Tobias para interromper a obra, zombar da obra, criticar a obra. Ei, Deus colocou você para trabalhar, para fazer, para levantar, para restaurar e para construir
Esdras, que estava ali juntamente com Neemias, o sacerdote Esdras, ele se prontificou a buscar a Deus também e a orar a Deus e ler o livro da lei de Moisés, ensinando o povo a lei e os costumes de Moisés, lembrando o povo que tinha se rebelado contra Deus, que não praticavam a lei, foram desobedientes na lei de Moisés. E Esdras colocou em seu coração colocar um púlpito de madeira e começar a ensinar o povo em praça pública e a levar a lei ao conhecimento e à lembrança daquele povo que tinha se rebelado contra Deus. Esta mensagem vai vir em breve para você que está nos vendo. Temos pregações aí, aonde nós estamos editando para levar para você a Bíblia Sagrada. Estamos aí pregando no Facebook e levando aí para você a palavra de Deus. Tem muito conteúdo, bênção de Deus para você, tem muita palavra de Deus para você. Se muitos estão te perseguindo, é por causa da palavra, não aguenta a palavra, não suporta a palavra, não querem ouvir a palavra, tentaram me interromper na obra de Deus. Você acha que é só você que é perseguido? Você acha que é só você que está sendo caluniado, vendido, traído, lançado no deserto? Você acha que é só você que tentaram quebrar suas pernas? Não, tem mais gente, mas nós temos a mão de Deus ao nosso favor. E ninguém vai interromper o trabalho e o projeto de Deus. Ninguém vai ofuscar os sonhos de Deus na sua vida e na minha vida. Fique você aí abençoado com esta palavra, com esta pregação, com esta mensagem, a qual Deus tem nos colocado no coração para pregar para você aí, amigo, que nos acompanha. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de acessar as nossas páginas nas redes sociais. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus, venha estar conosco, venha nos ajudar na obra de Deus, venha trabalhar para o Senhor, assim como Neemias trabalhou. Ele era copeiro do rei e agora Neemias vira governador. Lembra da história de José, vendido e humilhado pelos seus irmãos e virou governador da terra do Egito? Então venha com o apóstolo São Luís ouvir a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus, que ela possa cair nesta terra que é você e ela possa dar frutos, lançando a semente em terras férteis. Em breve nós estaremos de volta com mais pregação da palavra de Deus e mais Bíblia Sagrada. Ministério Apostólico Igreja Primitiva de Jesus Cristo, com bispo, apóstolo, pregador da palavra de Deus, Sandro Luiz, aqui no Facebook, na cidade de Jaguariúna. Um forte abraço para você e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.